Olá, seja bem-vindo a mais um Mata-Mata da Levante, comigo, Flávio Conde. O Mata-Mata de hoje é muito especial, é o Mata-Mata de Vale, a empresa hoje mais negociada na B3 e que tem aí para você receber bons dividendos, 10% de dividend yield e ainda valorização das ações. É um momento excelente para você ter ações da Vale na carteira e comprar também mais ações. Antes disso, eu vou fazer o meu merchan e da Levante. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, assista todo dia o fechamento de mercado da Levante comigo, Flávio Conde, e convidados, como o Ricardo Afonso, da série SGR, Sinais de Ganhos Rápidos, como o Felipe Souza, que é o responsável pela série de fundos imobiliários, a melhor série, a melhor carteira de fundos imobiliários do mercado. Tem também o João, da equipe de análise, que acompanha tão bem não só o setor de mineração, mas também setor de petróleo, setor de carnes e, muito importante, clique no link aqui embaixo e entre no projeto da Levante Sala VIP. A sala está lá atrás de mim. A Sala VIP é o melhor produto da Levante. Você vai ter todos os produtos em um só. Você vai ter assessores de investimentos, um CEA, cuidando da sua carteira, fazendo toda a planilha, consolidando tudo. Você vai ter eu montando a carteira para você, a melhor carteira, com 20 ações, para você ganhar, para você ter um retorno esperado maior, com risco assumido menor e sabendo o que está comprando, dividindo a carteira em small caps, dividendos e melhores ações. E você vai ter o Ricardo Afonso na sala de trade ao vivo, das 9h30 da manhã ao 12h30, todo dia. E você vai ter ele exclusivamente olhando a sua carteira e criando dividendos sintéticos, que é uma coisa muito legal. Imagine que você tem lá Itaú na carteira, ganha por ano 4%, 5% em dividendos, não vende, ele vai lá, vai criar mensalmente dividendos sintéticos que vão te dar mais 4, 5, 10% ao ano. Vale muito a pena, o resultado tem sido muito bom. Os clientes do Sala VIP estão muito satisfeitos, só que as vagas estão acabando. Então, eu convido você, não perca seu tempo, clique no link, entre em contato e assine o Sala VIP. Vamos agora começar o mata-mata da Vale, com resultados do terceiro trimestre sendo analisado, perspectivas, projeções, preço-alvo, comparativo com outros analistas. Está muito legal, é papum, vamos nessa. Mata-mata de Vale, terceiro trimestre, projeções. Aqui os resultados do terceiro trimestre, os destaques dos resultados do negócio. O EBITDA ajustado, 4,2 bilhões de dólares, um aumento de 14% ano contra ano e 8% contra o último trimestre. Por que a Vale é tudo em dólar? Porque a Vale é uma multinacional. Os produtos dela são cotados em dólar e ela tem muito investidor estrangeiro. Portanto, tudo é em dólar. O EBITDA dos negócios de soluções de minério de ferro aumentou 18% ano contra ano, 13% contra o último trimestre, terceiro contra o segundo, principalmente por causa dos maiores preços realizados do minério de ferro, que vocês vão descobrir daqui a pouco, e aos maiores volumes de venda. Portanto, foi um trimestre, o terceiro,
muito bom. O custo caixa do minério de ferro diminuiu 7%, trimestre contra trimestre, ou seja, terceiro contra segundo, atingindo $21,90 por tonelada. Vale lembrar que a Vale vende, em média, seu minério de ferro acima de $100. Ter um custo de R$21,90 tem um custo muito baixo. E ela teve um fluxo de caixa livre das operações, ou seja, depois de investir, de 1,1 bilhão, representando uma conversão do EBITDA de 25%, um número muito bom. Aqui os principais indicadores financeiros: ela receitou 10 bilhões e 600 milhões no terceiro TRI, 7% contra o ano passado, 10% contra o último trimestre. O EBITDA ajustado 4 bi 177, a gente arredonda para 4 bi 200, 8% acima do segundo trimestre e 14% acima do ano passado. O lucro líquido também 2 bilhões e 800 contra 892 no segundo trimestre. Portanto, um resultado muito bom, e isso justifica parte da valorização recente das ações da Vale. Aqui os resultados da receita líquida de vendas, eu vou falar de minério de ferro e Pelotas, níquel e cobre, são os três principais produtos da companhia. O fino de minério de ferro cresceu 10% o volume de vendas contra o segundo trimestre, caiu Pelotas 2%, caiu níquel 3% e cobre ficou estável. O mais importante é o fino de minério subindo, que aí está a maior parte da receita da Vale. Então, você entendeu o volume vendido. Agora, o preço médio. O preço médio também cresceu do fino de minério de ferro de $98,50 no segundo trimestre para $105,10, crescimento de 7%. Muito bom. E por que isso aconteceu? Dois motivos. Primeiro, cresceu o preço de referência, $3, vocês estão vendo aí na tabela, aqui do meu lado esquerdo, de $111 para $114, e também o minério de ferro foi de melhor qualidade. E com isso foi de $98 para $105, portanto, $7, 3 por causa do preço da referência e mais 4 por causa da melhora da qualidade. As Pelotas ficaram estáveis, $161. Pelota é um minério de ferro mais rico, mas menor também, né? É tudo juntinho. O níquel caiu 8%, de $23 mil para $21.200 a tonelada, e o cobre subiu 10%. Com isso, a receita líquida da companhia, que está na última linha, 10.600, cresceu 10% o terceiro TRI contra o segundo. Muito bom. Isso foi principalmente por causa do minério de ferro traço fino, segunda linha aqui, 7.300, aumento de 18%. Então, a combinação volume maior e preço maior, obviamente, deu uma receita maior, e a Vale foi muito bem em termos de receita no terceiro trimestre. Toda empresa começa indo bem no crescimento da sua receita. Depois vem o custo do produto vendido, e aqui a gente mostra para vocês, num gráfico que a Vale disponibilizou, caiu o custo C1, que é o custo efetivo da companhia, caiu 7%, de $23,50 por tonelada, por 21 para R$21,90, exatamente no meio do guidance, entre R$21,50 e R$22,50. Parabéns para a Vale, que se esforça tanto para reduzir seu custo. Como ela não tem como influenciar no preço do minério de ferro, do cobre ou do níquel, o que ela faz? Ela luta arduamente para todo ano reduzir seu custo de
extração e que junta com o produto vendido para ter uma lucratividade maior. Resultados do EBITDA no terceiro trimestre, a gente viu que o EBITDA cresceu em um ano de 4 bi para 4 bilhões e meio, 500 milhões, mais de 10%, 677 milhões, vocês estão vendo aqui no gráfico, veio de preço, 214 milhões veio de volume. Portanto, o EBITDA cresceu em um ano 12%, parabéns para a Vale. E o lucro líquido da Vale, como é que foi? Ele cresceu 218%, de 892 milhões no último trimestre para 2 bilhões e 800, e isso é explicado principalmente por conta do quê? Por conta do EBITDA, que foi maior em 400 milhões, e por conta dos tributos sobre os lucros, que foram de apenas 127 milhões. Então, o EBITDA permitiu aumentar o lucro, mais a parte do tributo sobre os lucros. Continuando, o endividamento, uma coisa muito importante em todas as empresas que a gente analisa aqui no Brasil. Quanto menor o endividamento, melhor. Quanto maior o endividamento, pior. E, portanto, sobra menos ou mais para o acionista. Dívida líquida expandida da Vale cresceu 5% em um trimestre e 17% em um ano, por conta da redução do caixa. O caixa caiu de 5.200 no terceiro tri de 22 para 4 bilhões. Vocês estão vendo aqui, e a dívida líquida é muito pequena em relação ao EBITDA, está aí na última linha, 0,6. A maioria das empresas que a gente traz aqui tem um endividamento de 1,5 vezes, 2 vezes e meio. E a Vale tem apenas 0,6. Isso é muito bom, por quê? Porque permite que o preço das ações suba mais, porque a parte do valuation que pega a dívida é muito pequena. Aqui o histórico de dividendos da Vale, uma coisa muito importante nas empresas brasileiras, porque muitas empresas estão lá no ciclo de vida lá em cima, e o que acontece? Não precisa mais investir tanto, então distribui mais dividendos, e dividendos é a única coisa que o acionista leva para casa até a venda. Se você ficar 30 anos com uma empresa, você vai receber o quê? Em 30 anos, dividendos, porque você não vendeu. E o histórico de 5 anos mostra que a Vale distribuiu em torno de 71%, é a média, em dividendos e JCP sobre o lucro. É um payout muito bom e típico de empresa que não precisa mais investir tanto. E como foram os dividendos em reais por ação, a gente teve o pico de R$ 14,64 em 2021, que foi excepcional, e agora em 2023 já foi distribuído R$ 6,07. E o ano passado foi R$ 7,58. A média de 5 anos está aí aqui na tabela, R$ 6,42. Eu vou mostrar para vocês quanto que a Vale pode distribuir em 24 e 25, é muito importante para você decidir se continua comprado em Vale ou não, ou se compra mais. Vamos lá, projeções de resultados, 23, 24 e 25. Dessa vez eu não fiz a projeção, eu fui no Refinivite e copiei a projeção média dos analistas. Para quê? Para não ter tanta divergência com eles e poder fazer uma precificação melhor. Vocês percebem aqui pelo quadro que tem uma queda na receita líquida de 22 para 23, e essa queda é por conta do preço do minério de ferro mais baixo. Depois tem uma recuperação paulatina, e mesmo assim, só em 25 que a Vale recupera o EBITDA ajustado de 22.
e o lucro líquido muda de patamar, agora não mais os 18,80 do ano passado, mas sim os 9,5 bi. E essa projeção de lucro fez com que, multiplicado pelo payout médio de 71%, eu cheguei numa uma distribuição de dividendos mais JCP de R$ 7,43 para 24, R$ 7,81 para 25, e com isso você tem um dividend yield projetado de 9,5% e 10%, que é muito bom para uma empresa de commodities. Tem muita empresa de commodities que distribui muito pouco e você fica à mercê só dos resultados. Aqui não. Aqui você ganha com a valorização das ações por causa dos resultados e ainda você tem um dividendo que hoje está perto de 10% do valor do preço da ação, que estava R$ 77,90 no fechamento de 21 de novembro de 23. Agora, o valuation por EV/EBITDA, que é muito importante, as empresas de commodities são muito vistas por EV/EBITDA. Por quê? Porque as pessoas precificam o que elas estão olhando para o momento e para o curto prazo. Elas não fazem aquela projeção longa, inclusive de perpetuidade, porque lá qualquer mudança você muda o preço justo da ação e também porque você não sabe, ninguém sabe qual vai ser o preço do minério de ferro, do petróleo, da celulose em 2025, 2026. Então você entra num campo com muita incerteza e o teu preço justo passa a ser muito com pouca força, porque tem muita variável de 2025, 26, 27, 28. Olhando o EV/EBITDA de 23, 24, você está mais no curto prazo, tem mais segurança com preço justo. O valor de mercado era, dia 21 de novembro, 353 bi da Vale, a dívida líquida 75 bi, o valor de dívida líquida mais mercado 428, projeção de EBITDA para 23, 83 bi, EV/EBITDA de 23, 5,1. O EV/EBITDA justo para junho de 24, considerando o histórico da Vale, 5,8. Se for para esse EV/EBITDA em junho de 24, a ação vai chegar a R$ 90 em junho de 24, portanto, um potencial de valorização de 16%, mais os dividendos que você vai receber em torno de R$ 7. Então, olhando esse quadro, você já desconfia e conclui corretamente. Está barato e vale a pena ficar comprado em Vale. Aqui eu comparo o EV/EBITDA e o PL da Vale com as duas principais mineradoras do mundo, junto com a Vale a terceira, Rio Tinto e BHP da Austrália. A gente vê, eu usei ADR e Market Capitalization, ou seja, valor de mercado de Vale, Rio Tinto e BHP, porque tem que comparar banana com banana e abacate com abacate, por quê? Como o Rio Tinto e BHP está tudo em dólar, vamos colocar Vale também. Price Earnings, que é o PL, 7,0 Vale, 9,7 Rio Tinto, 11,2 BHP, então Vale está mais barato do que Rio Tinto e BHP. EV/EBITDA, 5,3 da Vale, 5,6 da Rio Tinto, 5,9 da BHP, também está mais barato a Vale. One Year Target Estimate, tudo isso está no site Yahoo Finance, 16,60 para Vale, 84,70 para Rio Tinto, 69 para BHP, Upside Potential 622,11%. Por que eu mostro para vocês isso daqui, se vocês não são investidores que compram Rio Tinto e BHP? Porque a Vale vai estar, ou melhor, ela está no radar desses investidores internacionais que compram ações de mineração, eles sempre vão comparar Vale, Rio Tinto e BHP. E olhando pelo PL e pelo EV/EBITDA, a Vale está mais barato
do que Rio Tinto BHP. Tanto é que, na semana passada, a Goldman Sachs foi mais uma corretora, um banco de investimento estrangeiro, a dar um upgrade no preço-alvo da Vale e de neutro para compra. Aqui eu vou comparar o preço-alvo da Levante com o preço-alvo dos analistas. Isso é muito importante, como eu digo sempre, porque não basta só eu falar que é para comprar ou para vender. Tem outros analistas, nesse momento, falando com seus investidores e a gente tem que saber o que eles estão falando. Eu pegava as projeções no BR Invest, infelizmente, as projeções no BR Invest estão com um preço-alvo estranho, eles estão, na minha opinião, eles misturaram preço-alvo de ADR com cotação, então o número está estranho. Eu fui numa outra fonte, que é o Refinivit, que recentemente mudou de nome para London Stock Exchange Group, lse.com. E no lse.com, o preço-alvo médio dos analistas está em R$ 94,00, o meu é 90, uma diferença pequena, e tem 13 recomendações de compra, 5 de neutro e uma de venda. Então, majoritariamente de compra. Então, nesse momento, nessa semana, nesse mês, vai ter 13 analistas falando para os clientes comprarem Vale, 5 falando que está neutro, então fica sem fazer nada, e um falando que é para vender. O LSEG, antigo Refinivit, não diz quem são as corretoras que estão falando compra, neutro ou venda, mas é importante falar e mostrar para vocês. E o meu preço-alvo ficou parecido e o upside também. Mas o mais importante é que tem muito mais gente falando para comprar do que manter e vender. Aqui, muito importante, o histórico de preço do minério de ferro na China e as ações da Vale, para vocês verem que realmente acompanha. Aqui o minério de ferro, eu mostro 2 gráficos. Aqui, você olhando na tela do seu lado esquerdo, tem o gráfico dos últimos 5 anos do minério de ferro. Ele chega a quase $225 em 2021. Por quê? Porque a demanda estava explodindo na China, muita construção civil, o aço da construção civil, ao contrário do Brasil e da maioria dos países na China, usa minério de ferro, então foi quando a Vale chegou a R$ 115, sem ajustar por dividendos, porque o minério foi a 225. Aí, em 2022, o preço do minério volta e cai bastante, porque lá no final de 21 a demanda tinha sido muito forte. Em julho de 21, junho e agosto, aí cai a demanda, fica muito fraca em dezembro, vai para quase $75, depois volta a subir, hoje está 136. Por esse gráfico fica claro para você que commodity realmente é um produto, é um preço cíclico, ou seja, a oferta e principalmente a demanda muda muito de tempos em tempos. Dentro do ano, ela sobe e desce muito rápido, depois sobe e desce muito rápido, e o preço da ação também acontece isso. Por isso que o PL e o EV/EBITDA é baixo comparativamente a outras empresas que não são de commodities. Do lado direito de você, um gráfico de 1 ano. A gente está no pico a $136 a tonelada, agora em novembro de 23. Tem banco falando, se não me engano, o Bank of America Merrill Lynch fala que vai para $150. A verdade é, as ações estão subindo. Aqui foram de R$ 62
para R$ 77 quando eu fiz esse vídeo em 27 de novembro, e o preço das ações no curto prazo vão seguir o preço do minério. Se em dezembro o preço do minério subir mais, a ação vai subir mais. Se o preço cair, a ação vai cair. Não adianta, é colado, mas a gente tem que olhar o médio prazo, e para o médio prazo é R$ 90 em junho. Aqui eu mostro para vocês o que aconteceu com a Vale no último ano. Ela teve um máximo de R$ 93,50, já ajustado por dividendos, dia 26 de janeiro, quando o mercado brasileiro, o Bovespa bateu 129 mil pontos, aí ela cai bastante, 35%, até 16 de agosto, para R$ 61,00, e agora sobe 28% até R$ 77,90, dia 21 de novembro. Por quê? Porque ela seguiu esse gráfico aqui do lado direito de você. Subiu o preço do minério de ferro, subiu o preço da Vale. Caiu o preço do minério de ferro, caiu o preço da Vale. E também ajudou nessa subida que o resultado do terceiro trimestre que eu mostrei foi muito bom, um preço de $105 do minério, uma referência de 114. A referência agora está nos $136, um pouquinho a menos, e vai ter um resultado do quarto trimestre muito forte. É só dezembro não estragar e ficar acima de $130. E, portanto, se for realmente isso, quando a Vale divulgar o resultado de fevereiro, todo mundo vai gostar, porque vai ter receita em alta, EBITDA em alta, lucro em alta e dividendos em alta. Mais um motivo para você continuar comprado. Placar final em The Winner is ficar comprado em Vale até os R$ 90. Quando chegar nos R$ 90, a gente volta a conversar. E você conversa comigo, principalmente no fechamento de mercado, aqui no canal do YouTube da Levante, todo dia das 6h30 às 7h30. Se você não participa todo dia, está perdendo o melhor fechamento de mercado do Brasil, porque eu analiso durante 15 minutos, muito bem analisado, explicando os fundamentos, como é que foi o mercado no dia, e depois eu fico meia hora respondendo a pergunta de vocês, porque é uma live, e vocês perguntam desde Vale Petro até Banrisul, Banco Paine, passando por Sequoia, passando por Centauro. Então, não perca o fechamento de mercado todo dia, que vale muito a pena, ok? E aqui, de novo, as cotações para você lembrar desse sobe, desce, sobe, e o principal, está em momento de subida e vale muito a pena ficar comprado em Vale. Gostei desse vale muito a pena ficar comprado em Vale, e ainda você vai receber R$ 7, em torno de R$ 7 em 2024, via dividendo de JCP, que hoje dá um yield de 10%. Ter 10% de yield numa empresa que as ações estão subindo é um super bom negócio e vale muito a pena. Muito obrigado a todos pela audiência e pela paciência de assistir todo o vídeo. Escreva aqui embaixo seus comentários, compartilhe este vídeo com seus amigos, conhecidos, grupos de WhatsApp, dê o joinha, se inscreva no canal. Tudo isso é muito importante para a Levante, para o meu trabalho semanal e diário de orientar corretamente todos os nossos clientes que estão muito satisfeitos porque estão ganhando muito dinheiro
conosco agora, neste ano de 2023 e vão ganhar mais ainda em 2024, ok? Agradeço a todos, boa semana e bons negócios.